Olá pessoal, sou o engenheiro Sérgio de Paiva Carpanzano, construtor técnico da GGD Metals. Iremos apresentar hoje a segunda parte do módulo 3, referente à classificação por famílias de aço construção mecânica. Iremos apresentar hoje mais 5 famílias de aço construção mecânica. Iniciaremos com a família 5, aços para deformação a frio. Família 6, aços para mola. Família 7, aços para rolamento. Família 8, aços para barras de moinho. E finalizaremos com a família 9, aços microligados. Nessa primeira tela, vocês podem observar os principais aços ligados, construção mecânica ligados para deformação a frio, que são vastamente utilizados na fabricação de componentes estampados a frio. Podemos citar como grandes componentes os principais fixadores, como parafusos, elementos de fixação como porcas e etc., pino-bolas e componentes de suspensão. E também pinos de biela, que vão no motor dos veículos e automóveis e máquinas e motores em geral. Temos aqui nesta família, começamos com aço de baixo carbono com SAE 1015. Os fixadores, por exemplo, podem ser estampados desde um aço SAE 1015, passando pelos aços 10B22, 10B30, o B, lembrando, é adição de boro para melhorar a temperabilidade. Depois temos os aços SAE 4135, 4140, 5135, 5140, os similares 41 cromo 4, que é o similar do SAE 5140, e o DIN 42 cromo molibdênio 4, que seria o similar do SAE 4140. As principais características dessa família são os teores de fósforo e enxofre. Apesar da gente ter na norma SAE, regida pela J403 e pela J404, teores aceitáveis nas famílias de aço ao carbono ligado de 0,030% de fósforo e 0,050% de enxofre, as usinas siderúrgicas mundiais, quando se trata de especificações para deformação a frio, estampagem de parafuso, porcas, etc., eles usam a artimanha de trabalhar com teores de fósforo e enxofre bem mais baixo, para evitar defeitos durante a deformação plástica a frio. Lembrando que a deformação plástica a frio é a deformação que mais exige do material na conformação mecânica. Então, teores de enxofre e fósforos mais baixos ajudarão a evitar defeitos durante o processo de conformação mecânica e evitar defeitos do tipo trinca, escamas, deformação do tipo dobras ou até mesmo rompimento durante o processo e as etapas de conformação a frio. Todos esses aços eles são similares à classificação que mostramos lá no módulo 1, e no módulo 2, porém com esse cuidado especial. E as usinas produtoras desses aços também têm um cuidado todo especial quanto ao controle de níveis de defeitos superficiais, ou seja, se busca alguma coisa muito próximo de zero para que não exista previamente um defeito superficial que possa propagar durante a conformação a frio, que é a conformação que mais exige do material durante o processo de estampagem. Vocês viram que nessa tabela já aparece também alguns aços ao boro, o 10B22 e o 10B30. Isso vai facilitar lá na têmpera e revenimento, que é o processo de beneficiamento, a melhoria da temperabilidade ou profundidade de têmpera. E todos esses aços também mostram aqui a composição química de cromo, ou cromo-níquel, ou cromo-níquel molibdênio. A próxima família, família 6, é a família dos aços construção mecânica ligados para aplicação do tipo mola. Ela é mais resumida, mas vamos colocar aqui e mostrar os principais aços. Começamos com o aço mais usado desde os primórdios, que é o SAE 5160,
né? E o 51B60, que já é o 5160 com adição de boro para melhorar a profundidade de têmpera ou temperabilidade, que é usado em feixe de mola de caminhão, por exemplo, em que você tem molas, né, com espessuras acima de 30 milímetros. Né? Quando aumenta muito a espessura da régua ou da barra chata onde se faz o feixe de mola, se trabalha então com adição de boro para melhorar a característica de profundidade de têmpera, tá? Espessuras maiores. Depois, que é um aço 5160 com alto teor de carbono entre 56 e 0,64, né? E principais elementos de liga, o cromo e o manganês. A família 6150, o SAE 6150, já seria o aço também com carbono um pouco mais elevado, entre 0,48 e 0,53. E além do teor de cromo, entre 0,80 e 1,10, nós temos também teores de, no 6150, teores de vanádio, no mínimo de 0,15, para promover o refino de grão, melhorar a microestrutura, a tenacidade e também aumentar a resistência mecânica. E fechamos a apresentação dos aços para mola com a família 9254. Aqui nós mostramos dois exemplos. O 9254, que já foi falado lá atrás, com adição de silício entre 1,20 e 1,60, mais o teor de cromo, 0,60 a 0,80, um teor médio de carbono de 0,55, que é mais utilizado para molas helicoidais de suspensões automobilísticas, tanto de automóveis, né, caminhonetes, motocicletas, e agora também vem sendo aplicado em feixe de mola de caminhão e ônibus. Né? E para aumentar a resistência mecânica, né, hoje já tem molas aí com resistência mecânica em torno de 200 kg por milímetro quadrado. Promoveu-se a adição de vanádio como refinador de grão, poderoso, né, teor de vanádio entre 0,15 e 0,25, ele promove o refino de grão e junto com o teor de cromo, o teor de silício, aumenta a resistência mecânica e também a vida em fadiga. Esses dois últimos são vastamente utilizados pela indústria automotiva. A sétima família seria dos aços ligados para rolamento. O próprio nome da família já fala na aplicação, né? Rolamentos. Todo tipo de máquina vai ter alguma coisa girando, desde uma roda de automóvel, de caminhão, de ônibus, até um eixo de máquina. Então o rolamento é vastamente utilizado na indústria metalmecânica em todo tipo de componente de máquina. Né? Tem algum eixo, algum equipamento em movimento, ele é promovido o giro através do movimento de um eixo a partir de um rolamento ligado a um sistema de mancais. Então, os dois principais aços conhecidos mundialmente são os aços SAE 52-100, né? E o aço similar ao 52-100 da norma DIN seria o 100 cromo 6. Eles são primo-irmãos, só que um foi desenvolvido e trabalhado no mercado europeu, que hoje a Euronorma segue a premissa da norma DIN, que é o 100 cromo 6, e o mercado americano, o mercado das Américas, usam também o SAE 52-100. Né? São aços com teor de em torno de 1%, por isso que ele tem 5 dígitos, 52-100. O 100 representa 1% em média de carbono, e depois os teores de cromo, né, em torno de 1,30 a 1,60. É um aço caracterizado após o beneficiamento com alta resistência ao desgaste, em função da formação de carbonetos de cromo, né, e vida em fadiga e alta resistência mecânica e desgaste. Lembramos que esses eixos, esses rolamentos, eles vão ter em forma de esferas, né, ou de pequenas barrinhas, né, e vai ter que resistir à abrasão e ao atrito. Por isso que se trabalha com ele após beneficiamento com durezas próximas de 60 ROC/C. Depois nós temos a família dos aços para barras de moinho. Os mais utilizados são os SAE de 1070 a 1095, os aços com teores de carbono mais altos, onde você quer resistência ao desgaste, ou seja, lembrando, tanto que bola de moinho quanto barra de moinho, ela vai girar dentro de um moinho,
onde é adicionado minério, ela vai ter que promover a quebra desse minério, né? É vastamente utilizado pelas mineradoras, então lá tem estações de barras de moinho para utilizar esses aços. E o outro aço é o 52-100, que é um aço que, apesar de estar na classificação de rolamentos, também é utilizado por barra de moinho. E mais recentemente descobrimos também que é utilizado o aço SAE, o AISI 420, o inoxidável, quando você vai moer ou beneficiar ou processar minérios que têm sal na sua composição química. Então a Vale tem algumas minerações em que ela moe determinados minérios que vai sal, aí só o aço inoxidável martensite 420 resiste a esta aplicação. Ali mostramos uma instalação da Vale com uma estação de barra de moinhos de fosfato. E a última família são os aços construção mecânica microligados. O próprio nome já fala microligado, ele sofre a microadição de elementos tais como o vanádio, o titânio, né, ou até mesmo o nióbio, que são elementos que vão refinar o grão. Quando nós falamos de refino de grão, tanto austenítico quanto ferrítico, geralmente um aço de excelente qualidade tem um grão austenítico entre 5 e 8 ASTM. Quando você faz microadições de vanádio, titânio, nióbio, esses elementos promovem o refino de grão com grãos ainda mais finos, grãos acima de 8 ASTM, podendo chegar a 12, 14 ASTM. Lembrando que quanto maior o número do grão ASTM, né, que começa com 0 vai até 14, 16, 18, quanto maior o número, mais fino o grão, os contornos de grão. Quanto mais fino, mais dissipa energia, mais consome energia, maior a resistência ao impacto do material. E quando você adiciona esses elementos de liga, o refino de grão também promove o aumento da resistência. E com isso, você pode deixar de realizar o tratamento térmico de beneficiamento, porque ele aumenta tanto a resistência mecânica que você produzindo um material, por exemplo, forjado, ali mostramos alguns exemplos de biela e vira brequim, né? Você promovendo o forjamento controlado e um resfriamento controlado, você vai empoderar o aço com propriedades mecânicas, aumento de resistência mecânica e tenacidade. Com isso você elimina o tratamento de têmpera e revenimento, né, o beneficiamento. E com isso você reduz o custo da produção destes aços. Finalizamos aqui o módulo 3. Muito obrigado. E na próxima aula, no próximo nosso encontro, iremos tratar temperabilidade Jomini ou hardenability no módulo separado para vocês entenderem o que vem a ser essa característica dos aços. Muito obrigado.